Módulo fotovoltaico, controlador de carga, bateria estacionária, inversor de tensão. Para que serve tudo isso? Fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou te mostrar como tudo isso funciona e como aplicar no sistema de energia solar do seu motorhome. Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo da Odisseia Mundana. Eu sou o Igor e dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre construção de motorhomes. Vou deixar a playlist aqui para você que perdeu algum dos vídeos. Agora nós vamos começar a parte de energia solar do motorhome. Para garantir que todos entendam o que eu estou falando e para ficar bem explicado, eu decidi dividir em 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo aqui que vocês estão assistindo, eu vou falar sobre alguns conceitos básicos de eletricidade, de energia solar e como isso é aplicado ao motorhome. No segundo vídeo, eu vou ensinar como dimensionar, ou seja, como calcular o tamanho do seu sistema solar de acordo com os equipamentos que você vai usar dentro do seu motorhome. E no terceiro vídeo, eu vou mostrar como nós fizemos no nosso motorhome, o Chivunk, que foi montado numa van Iveco Daily ano 98. Lembrando que nós temos o cupom Odisseia Mundana, que dá direito a 10% de desconto e qualquer equipamento lá no site Loja do Barco. Então, se você estiver precisando de algum equipamento para o seu motorhome, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar lá na descrição e dá uma olhada também nesse vídeo que eu explico como usar o cupom. Antes de começar, eu quero dizer que eu não sou nenhum especialista em elétrica, então se eu falar alguma besteira aqui, me perdoem e me corrijam, por favor, lá nos comentários. Mas usem do bom senso e da boa educação, não vá fazer como essas pessoas que vêm aqui no YouTube só para criticar o trabalho dos outros, ao invés de incentivar para que mais pessoas compartilhem conhecimento. Eu sou engenheiro mecânico, formado pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Um abraço para os meus amigos da FEG aí. Porém, eu odeio eletricidade. E eu sei que muita gente tem dificuldade e pouquíssimas pessoas têm conhecimento ali da área de elétrica. Então, por isso eu resolvi fazer desse vídeo o mais simples possível e vou tentar explicar com uma linguagem mais simplificada. Primeiro eu quero explicar a diferença de sistemas on-grid e off-grid. O que seria isso? A palavra grid significa rede, ou seja, a nossa rede elétrica. Então, o sistema on-grid, como o próprio nome sugere, on, ligado, é o sistema que é ligado à sua rede elétrica, ou seja, aos fios que chegam no poste aí da sua rua e trazem aí para a sua tomada. Nesse sistema, você vai estar produzindo a sua energia elétrica com os seus painéis solares e você vai estar entregando para a rede elétrica da sua rua, o excedente que você não usar na sua casa, é lógico. Enquanto que no sistema off-grid, ou seja, off, desligado da rede, que é o nosso caso dos motorhomes, você vai produzir a sua energia solar através dos seus painéis e você vai ter que guardar em algum lugar, que vai ser as nossas baterias. Sabendo disso, que nos motorhomes nós usamos sistemas off-grid, você já pode pesquisar aqui no YouTube com mais precisão. Então, se você quiser saber mais sobre energia solar aplicada em motorhomes, você pode pesquisar aí, energia solar off-grid, sistemas off-grid. Existem sistemas off-grid dentro de casa também, pessoas que têm casa na área rural, por exemplo, que não têm acesso à rede elétrica, eles também fazem da mesma maneira que o motorhome e você pode aprender um pouco com eles também. Entendido isso, agora eu quero falar dos componentes do sistema off-grid, que são os módulos fotovoltaicos, que nada mais é do que um nome bonito para os painéis solares. Nós temos o controlador de carga, nós temos a nossa bateria, que não é a mesma bateria do carro, não confunda. Para não ter confusão aí, vamos chamar de bateria da casa. E o nosso inversor de tensão. O módulo fotovoltaico é o responsável por transformar a luz solar em energia elétrica. E como o próprio nome diz, foto vem de luz e voltaico vem de volt, que é da tensão elétrica. Esses módulos fotovoltaicos ou painéis solares, eles produzem energia de acordo com a luz solar, ou seja, a luz solar não é a mesma durante todo o dia, ela varia de acordo com o horário, se você tem nuvens no céu ou não, e por isso a tensão e a corrente produzida pelos módulos, ela vai oscilar durante o dia. Por isso você precisa de alguma coisa que controle isso. Para isso nós temos o nosso controlador de carga, que nada mais é do que um aparelho que vai regular a tensão e a corrente antes de entregar essa energia para a nossa bateria. Fazendo isso, o controlador está protegendo a nossa bateria. Daí essa energia elétrica sai do nosso controlador de carga e vai para a nossa bateria, que de preferência tem que ser uma bateria estacionária. Aí você me pergunta, eu não posso usar uma bateria automotiva? Pode,
mas qual a diferença entre bateria automotiva e bateria estacionária? A bateria automotiva é construída para que seja feito um descarregamento de uma porcentagem bem pequena dela e logo em seguida ela seja carregada novamente. Enquanto a bateria estacionária ela é construída para um ciclo mais profundo, ou seja, ela aguenta que você faça um descarregamento maior e depois um carregamento. Por isso, se você usar uma bateria automotiva no seu motorhome e ficar descarregando ela muito profundamente, ou seja, descarregando ela até quase zerar e depois carregar, a vida dela vai ser muito menor do que deveria. Mesmo assim, você não pode descarregar sua bateria estacionária até o fim, como a bateria dos nossos celulares, por exemplo. Isso diminui a vida dela muito. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, vocês vão ver que se você descarregar só 10% da bateria, ela vai durar 2.500 ciclos. Supondo que seja um ciclo por dia, ou seja, descarrega e descarrega uma vez por dia, ela vai durar 2.500 dias, que equivalem a 6,8 anos. Agora, se você descarregar ela 30% toda vez que usar, ela vai durar menos, de 1.000 ciclos. Vamos arredondar aí para 300 ciclos, que dá aproximadamente 2,5 anos. Ou seja, olha a diferença, se você usasse 10%, ela ia durar mais de 6 anos, 6 anos e meio. E se você usar aí 30% dela todo dia, ela vai cair para só 2 anos e meio. Olha que diferença. É por isso que está cheio de motorhome aí que troca de bateria muito rápido, porque eles não dimensionaram o banco de baterias dele de acordo com os equipamentos e o consumo diário deles. E isso a gente vai fazer juntos no segundo vídeo. Caso esse vídeo já tenha sido lançado, eu vou deixar na descrição e aqui no card também. Beleza, agora vem o inversor de tensão. E que diabos é esse inversor de tensão? Existem dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica alternada, que a gente chama de AC, e a corrente contínua, que a gente chama de CC. Na nossa casa, a corrente que a gente recebe da rede elétrica na nossa tomada é corrente alternada. E por que ela tem esse nome alternada? Porque ela alterna, ela oscila. No caso do Brasil, ela oscila 60 vezes por segundo, ou seja, ela tem 60 Hz. Quando você olha para uma lâmpada acesa, você pode até imaginar que ela está acesa o tempo inteiro, mas na verdade ela está piscando 60 vezes por segundo. Para te provar isso, você pode pegar um celular antigo e filmar a câmera e olhar. Se ele for antigo e não tiver essa tecnologia para se adaptar a essa frequência, você vai ver que a luz está piscando. Além disso, essas tomadas em casa, elas fornecem tensão 127 volts, que é o que a gente chama de 110 vulgarmente, ou 220 volts. Além disso, os fios que se usa nessa ligação de tensão de corrente alternada são os fios neutro e fase. Nesse, se você fizer inversão e ligar ao contrário, não tem problema nenhum. Já os painéis solares trabalham com corrente contínua e eles mandam para a bateria essa corrente contínua e essa bateria trabalha com 12 volts de corrente contínua. Já na bateria do carro, a gente trabalha com os fios positivo e negativo. O fio positivo é o fio vermelho, sempre tente trabalhar com isso, e o negativo é sempre o preto. E nesse caso, se você fizer a inversão, você pode ter um grande problema aí no seu sistema elétrico. Então, para você utilizar os equipamentos domésticos que trabalham com tensão 110 ou 220 de corrente alternada na nossa bateria do motorhome, que são 12 volts de corrente contínua, você precisa de um inversor de tensão. Além disso, você precisa saber a potência desses equipamentos que você vai utilizar para poder comprar um inversor de tensão correto. Por exemplo, se você quiser utilizar um micro-ondas que tem em média 1.500 watts, tá? Não é watt. Todo mundo fala watt, mas o termo correto é watt. O nome do cara lá que inventou isso aí é watt. Então, se você for usar o micro-ondas que tem 1.500 watts, você vai ter que ter um inversor de tensão compatível que tenha pelo menos 1.500 watts. Na verdade, você vai ter que ter um que tenha um pouco mais, porque quando o equipamento é ligado, ele tem um pico de corrente. Você vai ver quando comprar o seu inversor que ele já tem lá uma potência de trabalho e eles já indicam a potência de pico também. E para complicar um pouco mais ainda, existem inversores de onda senoidal pura e ondas quadradas ou modificadas. Vocês podem pesquisar aqui no YouTube um pouco melhor sobre esses dois tipos, mas só para simplificar aqui, o inversor de onda quadrada ou modificada, ele é pior do que o onda senoidal pura, porém ele é bem mais barato. Se você tiver dinheiro sobrando aí, não pense duas vezes e invista num inversor de onda senoidal pura.
Porém, se você quiser utilizar uma de onda senoidal quadrada ou modificada, você pode utilizar desde que você use em equipamentos que não tenham motores e não sejam eletrônicos. Eu não sou especialista, mas pelo que eu pesquisei, se você tiver algum desses equipamentos aí que tenha um motor, um indutor ou algum equipamento eletrônico que tenha um relógio, alguma coisa do tipo, ele não vai funcionar apropriadamente e a longo prazo ele vai se estragar. Por isso, no nosso motorhome, nós tentamos evitar ao máximo utilizar equipamentos que fossem de corrente alternada, ou seja, 110, 220, e nós tentamos colocar tudo em 12 volts. Nós compramos só um inversor pequenininho de 500 watts, bem baratinho, que era só para carregar as baterias dos nossos notebooks, a bateria da parafusadeira e o acendimento elétrico do nosso fogão. Esses são os componentes principais do sistema solar. Além disso, a gente tem os cabos elétricos ou fios e também os dispositivos de proteção, que são os disjuntores e os fusíveis. Essa imagem aqui ilustra bem como é montado o sistema elétrico do motorhome. Nós temos aqui os painéis solares produzindo energia e entregando ao controlador de carga. O controlador faz a regulagem da tensão e da corrente e entrega energia para as baterias e o inversor de tensão. Daí tudo que é 12 volts você vai ligar junto com a bateria, que também é 12 volts. No nosso caso nós tínhamos as luzes de LED, o frigobar que foi convertido para 12 volts e a nossa bomba d'água. E tudo que for 110 ou 220 você vai ligar na saída do inversor de tensão. Lembrando que é ideal que você tenha equipamentos ou só 110 ou 220, porque o inversor você vai ter que escolher na hora da compra. Lembrando também que o inversor, só de estar ligado sozinho, ele já tem um consumo de energia e quando você usa um componente através dele, ele tem uma perda de eficiência. Ou seja, um equipamento que já consome energia, através do inversor de tensão, ele vai consumir mais energia ainda. Por isso é o ideal que você utilize o inversor de tensão o menos possível. No próximo vídeo eu vou mostrar como calcular quantos painéis, quantas baterias, qual controlador de carga, qual inversor você vai precisar comprar para o seu sistema solar de acordo com os equipamentos que você quer levar no seu motorhome e quanto tempo você vai utilizar eles por dia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, fortalece o canal aí deixando um like pra gente. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser deixar uma mensagem pra gente, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém para que esse vídeo seja útil, compartilhe com essa pessoa clicando no botão compartilhar aqui embaixo. E caso não seja inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente se ver no próximo vídeo. Valeu!